Seja bem-vindo a mais um programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Andréia, que vai nos apresentar um pouco mais sobre a autorresponsabilidade. Se quiseres primeiramente se apresentar e depois... Então... Muito bom dia, boa tarde, eu não sei. Bem-vindo ao canal da Bea. Eu sou a Andréia Chat, sou Master Coach Integral Sistêmica, formado pela Febracis. Estou aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Paulo Vieira, né? Um autor de vários best-sellers, e um deles é um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. E nele ele trata um conceito, o qual a gente vai mencionar, mas eu acho legal comentar que todos os livros do Paulo há um capítulo sobre autorresponsabilidade. De tão importante que é esse tema. Ele sempre gosta de frisar, então. Gosta, porque é a base de qualquer mudança, de qualquer transformação, de qualquer busca e de qualquer evolução. É a gente entender que somos nós os responsáveis pela nossa vida, por qualquer resultado. Sim. Então, o preceito básico da autorresponsabilidade é a crença, é a certeza absoluta que você, que eu, que você somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Eu sou a única responsável pela minha, a Bea é a única responsável pela vida dela e, assim como qualquer pessoa, é a única responsável pela vida que ela tem levado. A única. Se quiseres também mostrar o livro, né? Estamos ele aqui. Ele é pequenininho, fácil de ler, mas ele é muito, muito, muito poderoso. Digo que... Profundo. É a chave para a transformação, para quem quer vivenciar algo diferente, para quem quer construir uma vida diferente da que vinha levando até então. É aplicar esse conceito. Perfeito. E uma das definições diz que nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos colher. Ou seja, para colher algo, nós temos que ter plantado. Sim. Então, a vida que a gente tem hoje, ela é fruto de algo que a gente plantou no nosso passado. E se eu continuar levando a vida da mesma forma, me comportando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, me alimentando da mesma forma, lendo as mesmas coisas ou não lendo, no meu futuro eu vou ter resultados compatíveis ao que eu tenho hoje. Com certeza. E se eu quiser ter um amanhã diferente, eu preciso começar a plantar hoje. E aí é onde eu pergunto: você tem plantado comportamentos, atitudes, palavras que vão fazer com que você colha o futuro que você quer, que você deseja? Independente das razões, de críticas e sem culpa, mas está acontecendo algo que está nos mostrando muitas coisas, e até acho importante a gente trazer esse tema para nós todos refletirmos, porque qual é a minha responsabilidade com isso? Porque senão vai passar, a mensagem vai ser esquecida e vai voltar tudo ao normal. Então, cadê o crescimento? Cadê uma sociedade melhor, mais justa, que realmente é feliz, que realmente é próspera, que realmente as pessoas se respeitam, sabe? Eu não sei se às vezes sou eu, mas eu penso, poxa, tem muita coisa para ser melhorada. Então, e sim, às vezes, falta autoconfiança, falta várias coisas, até mesmo um preparo com base em estudos, enfim, mas eu já tenho algo que eu posso compartilhar, então eu vou fazer isso, porque senão vamos ficar na mesma e assim a gente vai até morrer. Exato. E o ficar na mesma depois do período que estamos passando, e utilizar a autorresponsabilidade também para viver esse momento da melhor forma. Sim. Como Andréia, como é que eu posso fazer coisas diferentes? Talvez não fazer, mas olhar para os sentimentos que você tem regado, que você tem alimentado.
Quais são os sentimentos que você está dando atenção? Porque a pandemia tem uma regra até no livro que ele fala que é a regra 10-90. E o que essa regra fala? Você já ouviu isso falar? Né? Que as coisas que nos acontecem correspondem apenas a 10% do fato. E o que a gente faz sobre as coisas que nos acontecem, o que é de nossa responsabilidade, é de 90%. Então, quais são os sentimentos que você está alimentando nesses dias? Como você tem reagido a tudo isso? Como uma vítima sofredora, como um herói aprendiz? Ah, André, como é que eu vou ser um herói aprendiz nesses tempos? Quais são os alimentos? Tem fé, tem esperança, tem amor no teu coração, nas tuas palavras, nas tuas ações? Ou só tem crítica? E isso tudo é autorresponsabilidade. É a forma como eu olho para os meus sentimentos. Até nos meus sentimentos eu tenho que ser autorresponsável. Quando você quer suprir o que você não pode suprir, você cai, não sei se numa autodepreciação, mas é doloroso, sabe? E é importante de a gente entender que não posso. A pessoa daqui pra frente, ela precisa caminhar com as próprias pernas, fazer acontecer, porque eu não tenho pra dar. E é legal, eu nem ia comentar nessa definição de autorresponsabilidade, mas muito legal as tuas palavras, porque uma das outras definições é também que a gente não pode mudar o outro sem mudar a nós mesmos, né? E às vezes a gente quer, meu casamento não tá bom, ele só vai ficar bom quando a outra pessoa tiver comportamentos diferentes. O meu trabalho não tá bom, ele só vai ser bom quando a empresa proporcionar, quando o meu chefe parar de pegar no meu pé, que foi o exemplo que a gente deu antes. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Né? Para que o seu marido seja diferente, para que a sua esposa te trate diferente. O que você está fazendo para o seu chefe não pegar mais no seu pé, se ele vem pegando no seu pé? Né? Então, tem aquele velho preceito básico, não me lembro de quem é a frase, mas eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. E está altamente ligado com a autorresponsabilidade. De fato, eu preciso me responsabilizar e cuidar de mim, mas vamos considerar que a pessoa de fato não mude. Sei lá por que não mudou. Não se submeta, sabe, a uma situação de dor porque a pessoa não está correspondendo como você gostaria. Talvez você esteja mesmo dando o seu melhor e sabe-se lá por que a pessoa não consegue, às vezes ela não tem para dar. Então, eu vejo isso em tantas ações, seja nos relacionamentos, seja, né, em relações, daí as N relações que a gente tem na sociedade, mas é tão ruim você boicotar a sua felicidade, que é algo tão precioso e que você tem, porque ela é inata sua, porque o outro não está correspondendo. Exato. E aí a gente vai novamente no que a gente começou a falar, né, Bia? Buscar no outro, culpar o outro a minha infelicidade. Né? Porque daí eu estou depositando na outra pessoa o que eu não estou sendo capaz de fazer. E aí, claro, tem muitas outras coisas para serem trabalhadas, mas se a gente começar a refletir e a parar para pensar, pô, eu estou sendo autorresponsável em todos os papéis que eu tenho na minha vida? Né? E aí alguém pode estar dizendo, Andrea, mas nessa situação de pandemia, de que estamos vivendo, isso está fora do nosso controle. E está fora do nosso controle. E aí vem outra definição. Vamos imaginar que nós somos um barco da nossa vida. Né? Nós somos o capitão do barco da nossa vida. Isso é um preceito da autorresponsabilidade. E sim, botamos ele em alto mar, temos o nosso destino, mas o mar vai ser sempre o mesmo? Pode ter vento, pode ter grandes ondas, pode vir um tubarão, pode vir uma tempestade, vão ter muitas coisas que vão estar fora do controle do capitão desse barco. Sim. Mas ele ainda tem o comando desse barco, nós temos o comando da nossa vida. E podem acontecer muitas coisas que estão fora do nosso controle. Mas a autorresponsabilidade é fazer com que o nosso barco mantenha-se no caminho. Se tiver que desviar, desvia. Se tiver que reduzir a velocidade, reduza. Se tiver que dar um passo para trás, dê para depois dê. Com certeza. Os outros com mais
pensamento com mais estrutura, sempre vão ter coisas fora do nosso controle. Mas o comando da nossa vida é sempre nosso, sempre. Que às vezes nós acabamos nos frustrando muito no nosso dia a dia porque as coisas não são perfeitamente como nós queremos. Mas então, de aprender com isso, pra mim foi uma grande chave, assim, porque eu posso aprender, o meu dia não foi como eu planejei, mas que bom, eu aprendi várias outras coisas. E antes, não, se saiu alguma coisa errada, meu Deus. Então, olha só, né, uma oportunidade de viver com mais leveza, né? De crescer, né? E saber que mesmo no dia que não foi perfeito, eu tive ganhos. E que eu ainda posso celebrar e ser feliz. E com tudo que a gente está conversando, né, o Paulo ainda teve uma sacada no livro. Né? Além de ele falar que nós somos responsáveis, ele também traz umas leis. Umas leis que tornam os ambientes mais leves, os lugares, os relacionamentos com mais possibilidades e com mais oportunidades. Que não trata-se, a gente está falando de respeito ao outro também, né? Que acho que acaba sendo isso. Um ajuste de conduta, talvez, não sei. Mas eu vou lê-las. Sim. E aí a gente fala sobre isso. Está na contracapa, mas dentro do livro ele explica cada uma delas. E a primeira é a seguinte: cale-se em vez de criticar. E aí o quanto você vem criticando, o quanto você vem olhando para a falha do outro, para o erro do outro. E se em vez de, quando você percebe, que você vai perceber, não somos iguais, né? Você ficar quieto, deixar isso para você. Como seria? A segunda lei é dar sugestões em vez de reclamar. Muito bom. Eu olho para aquilo e em vez de eu só dizer, isso tá errado. E se em vez de eu falar isso, eu digo, olha, que tal a gente agir de outra forma? E apontar uma ideia também, né? Pra pessoa ter Dá a sugestão verdadeiramente. A terceira é buscar a solução em vez de buscar culpados. Tem tanta gente que perde grande parte do tempo buscando quem foi que fez aquilo, ao invés de perguntar como vamos resolver. Com certeza. É verdade. A quarta lei diz fazer-se de vencedor em vez de vitimar-se. Foi o que a gente falou ainda há pouco, né? Qual é a tua postura diante dos desafios, diante dos contratempos, diante dos problemas que aparecem? O quanto se botar como vítima vai te ajudar a ser diferente? Não vai. Que foi que tu acabou de comentar? Meu dia não foi perfeito, antes eu me irritava, mas não. Cheguei ao final do dia, eu me coloquei como vitoriosa, como vencedora. Passei a olhar diferente, já muda. E aí a gente vê que não é fora, né? Porque às vezes espera um grande milagre ou às vezes espera uma grande ação externa. Por isso que muitas vezes eu não tenho partido e acho que não, pra mim não me agrega assim, mas eu vejo a importância da união nessa atuação, porque não vai ser um dirigente que vai poder mudar a minha vida. Se eu não mudar as minhas ações, pode ser tipo Jesus que tá governando. Eu não tô fazendo a minha parte, sabe? Eu não tô me trabalhando e as pessoas não vão conseguir mudar aqui dentro, porque aqui dentro tá sujo, tá precisando de um cuidado, então é importante começar daqui, né? Perfeito. E a outra lei agora eu acho que vem complementar a tua fala. 5. Aprender com os erros em vez de justificar. E se eu não olhar para dentro, eu nunca vou aprender. Eu só vou justificar o que talvez, usar tuas palavras, possa estar sujo aqui dentro. E cada vez mais eu vou tampando aquilo, em vez de aprender e poder fazer diferente. Essa até é uma, quem sabe, né, uma possibilidade de um olhar para as pessoas que hoje estão realmente pensando em como agir mediante tudo que está acontecendo, né? Porque exige uma atenção, um carinho nosso e começa olhando para dentro. Talvez, de fato, tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor que exigem também a nossa atenção, mas reservar um tempo para isso, né? Porque se você consegue se aceitar mais, se amar mais, se perdoar mais, nossa, você é uma pessoa totalmente diferente, né? Exatamente. Falou tudo. Se perdoar mais,
Faz todo sentido. E a última lei, ela fala julgar as atitudes e não as pessoas. E aí não só nos amar, né? Talvez amar o outro também do jeito que ele é. Porque quando ele comete um erro, ele não é aquele erro. E muitas pessoas olham para os outros e entendem que elas são o que elas estão fazendo, mas elas não são aquilo. Elas são pessoas, podem ser pessoas maravilhosas apesar do erro que acabou de cometer. Com certeza. Então, quando a gente vai apontar, a gente pode falar, olha, esse comportamento não está adequado, mas a gente precisa entender que a pessoa não é só aquilo. Nós tivemos muitos mestres, né, na nossa sociedade, pessoas que tiveram grandes ensinamentos para compartilhar e que eram espíritos maravilhosos, e talvez trazer um que é mais famoso até para nossa realidade, né, seria Jesus Cristo. Ele falou muito sobre a questão de, pelo menos dentro do que eu estudei, assim, de ver o potencial daquele ser. Então, muitas vezes é isso, assim, que me faz ver que a pessoa tá numa condição ruim, mas, poxa, sabe? Como que talvez eu reagiria se eu tivesse numa escassez, se eu tivesse sem condições para chegar lá e atingir o meu potencial. Então, isso traz um pouco de amorosidade, né? Que a gente consiga ter mais respeito pelo... Não tô falando, de fato, para justificar e, ok, você pode fazer coisas erradas, só que entender e dar possibilidade, né? Porque senão a gente vai ficar só segregando cada vez mais de pessoas boas e pessoas ruins e a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E trouxesse Jesus Cristo, que é um aprendizado e independente de crença ou de nada, mas a Bíblia é um dos livros mais antigos que se tem, né? E ali diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E acho que vem bem ao encontro com o que estás colocando, né? Nem todas as histórias são iguais, né? E quando a gente respeita a história do outro, a gente passa a olhá-lo de outra forma, né? Sem talvez limitações, mas ele teve uma história diferente da outra pessoa e todos merecemos ter abundância. E aí, como você vai ser autorresponsável para trazer abundância para sua vida? Porque você já nasceu para ser abundante. Então, tome essa verdade e haja de acordo com isso. Você é responsável por tudo que acontece na tua vida. Se você quer uma vida abundante, plante sementes para colhê-la. Qual seria um dos, digamos que, embasamentos que, né, na Febracis vocês utilizam para que a pessoa tenha esse impulso, né, essa força? Seria, sim, como a gente falou, a autorresponsabilidade, mas também talvez a autoconfiança. Quais são esses outros elementos? Eu sei que é um todo, né, mas o que ajuda as pessoas a falar, não, eu vou construir essa realidade melhor? Uau, que pergunta desafiadora, aquela é bem ampla. Bem ampla. Mas se eu pudesse responder assim rápido, primeiro mudar a comunicação. A gente falar, eu vou já se apropriar de comunicação, porque é ela que é a base da nossa crença. Certo. Como assim, Andréia? O que a gente comunica em postura, em verbalização, em entonação de voz, em gíria, em expressão facial, toda a comunicação, não só verbal, ela é a base para os nossos pensamentos. Certo. E os nossos pensamentos vão dar origem a sentimentos. Sim. E esses sentimentos vão fazer o que a gente crê, né? E é em cima do que a gente está crendo que a gente vai agir e vai construir a nossa história. Então, primeiro passo, comunique diferente. Importante. Importante. Ah, André, mas estou comunicando diferente, eu sei muita coisa e não consigo aplicar. Aí talvez tenha que olhar para as crenças que estão. Quais são as crenças, quais são as raízes dos meus pensamentos que estão me impedindo de agir da forma que eu sei? Ah, é ter autoconfiança? Tá, mas como é que eu faço para construir isso? Aí é olhar para a crença. E aí é onde vem outro preceito que a gente diz, se vasculhar, se virar do avesso, é ir atrás de conhecer-se.
Certo. Porque a clareza Sim. da nossa história é poder para transformá-la. Certo. É realmente ver o que mudou lá, quer dizer, perdão, o que impactou lá na nossa infância e no decorrer de toda a nossa história, dar atenção para isso, acolher talvez, né? Exato, acolher. E... E aí, a partir disso, pode ser que eu não tenha autoconfiança porque aconteceu aquilo, porque lá na minha infância eu agia daquela forma, na minha adolescência eu construí isso, e uau, agora eu tenho clareza, e o que eu vou fazer com isso? Aí a gente começa o processo de mudança e de reprogramação de crenças. Porque de fato o que aconteceu Foi o que me trouxe até aqui. também. Foi o que me trouxe até aqui. É. E por isso eu posso continuar da mesma forma ou ser diferente se isso fizer sentido pra mim. Mas tem que fazer sentido. Que aí a gente volta, vamos dar um nó de novo. Não posso mudar o outro. Posso mudar a mim mesmo se eu estou disposto a isso. Se faz sentido pra mim. Ser melhor a cada dia. Fico muito feliz por a gente ter tido essa conversa maravilhosa, agradeço de verdade. É muito bom a gente poder falar sobre isso, pensar juntos, né? Trazer o pensamento para outras pessoas e refletir coisas internas também. Muito obrigada pela sua presença. Novamente um prazer estar aqui contigo. E estou à disposição, sempre. Pra gente bater esse papo, trazer aprendizado e crescer e contribuir juntas. Sim, com certeza. Obrigada. E o meu convite é: sejam autorresponsáveis. Vocês vão ver a diferença que isso traz para a sua vida. Trouxe na minha. E tenho certeza que se eu posso, você também pode. É isso, pessoal. Vamos se abrir, né, para isso, para essa sabedoria e ser autorresponsável. Obrigada. Então, muito obrigada também, né, pelo tempo de vocês, pela conexão de vocês e que vocês possam levar algo positivo disso para a vida de vocês. É isso.